Bom dia! Hoje vamos nos aprofundar sobre o conteúdo de geometria analítica resolvendo uma questão. Para isso, vamos começar explicando alguns conceitos básicos que utilizamos para resolvê-la. Primeiramente, vamos começar falando o que são circunferências. Elas são figuras geométricas planas, geralmente representadas por figuras perfeitamente redondas. Ou seja, ela é uma figura geométrica pertencente ao plano que é constituída pelo conjunto de todos igualmente distantes de um ponto fixo desse O plano. elemento importante da circunferência é o centro dela, que é basicamente um ponto que está à mesma distância da circunferência e determina o raio, que é uma distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Sendo assim, é um segmento que liga o centro da figura a qualquer ponto localizado em sua extremidade. Seguindo esses princípios, temos o diâmetro, que também é um segmento de reta e que passa pelo centro da figura, dividindo-a em duas metades. É importante sempre lembrar que o raio de uma circunferência é o diâmetro dividido por 2. Outra questão crucial é o significado de uma reta tangente em uma circunferência. Por isso devemos saber se ela é uma reta que intercepta a circunferência a um único ponto, o ponto P. Este ponto é conhecido como ponto de tangência ou ponto de contato. O ponto de interseção das retas é quando duas ou mais retas podem se cruzar. É o ponto de encontro entre elas, é chamado de ponto de interseção. Bom, agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre os conceitos básicos da circunferência, vamos nos aprofundar aplicando esses conhecimentos em uma questão. Vamos lá. Questão 8. No plano cartesiano, a reta de equação y igual menos 1 é tangente à circunferência cujo centro é o ponto de intersecção das retas R e S. R, x igual a 6 e S, 2x menos 3y menos 3 igual a 0, conforme mostra a figura. Então, vamos lá. Antes de prosseguirmos, vamos analisar a figura, que é uma peça fundamental no momento de resolver a questão. Vamos interpretá-la. A reta de equação y menos 1 é a reta destacada em vermelho, porque, como diz no enunciado, ela é tangente à circunferência. E o ponto que a reta encontra a circunferência é o ponto destacado em amarelo, já que uma reta tangente a uma circunferência é aquela que encontra a circunferência somente em um único ponto, e esse ponto é o que destacamos. Seguindo, temos as duas retas cujo ponto de intersecção denomina o centro da circunferência, que são as retas R e S, destacadas em azul. Agora que já sabemos um pouco mais da figura, vamos ao que pede a questão. Determine as equações geral e reduzida dessa circunferência. Agora que já analisamos a questão, vamos à resolução completa, destacando primeiramente os dados já anteriormente disponibilizados pelo enunciado e pela imagem, pela figura. O primeiro deles é que a reta é y igual a menos 1, e essa reta é tangente à circunferência, cujo centro é o ponto de intersecção das retas R e S, no qual R é x igual a 6 e S é 2x menos 3y menos 3. Então, essas são as retas do ponto de intersecção que denominam o centro da circunferência. No primeiro momento, vamos encontrar as coordenadas do ponto de intersecção. Uma dessas coordenadas a gente já tem, que é a coordenada de x, que é igual a 6. Agora, a gente tem que achar a coordenada do y, que é denominada pela reta S, que vamos achar ele pela reta S. E como que a gente vai fazer isso? Vamos substituir o x na equação de S para encontrar. Então, substituindo essa equação de S, 2x menos 3y menos 3 igual a 0, o x vai virar 6, então fica 2 vezes 6 menos 3y menos 3 igual a 0. Multiplicamos, fica 12 e conserva o resto da equação. Logo em seguida, mantemos o menos 3y aonde ele está e mudamos de posição o menos 3 e o 12. O menos 3 que está de um lado vai passar para o outro positivo, já que do outro lado ele era negativo, e o 12, que é positivo, vai passar
passar para o outro lado negativo, tendo o resultado de menos 9, porque 3 menos 12 é menos 9. Agora, o próximo passo é separar o menos 3 do y. Então, o y vai ficar lá no lugarzinho dele e o menos 3 vai passar dividindo pelo menos 9. Então, y é igual a menos 9 dividido por 3, que vamos ter o resultado de y igual a menos 3. Com isso, a gente encontrou y e encontramos as coordenadas do ponto de intersecção. Portanto, o ponto de intersecção de R e S é 6 e 3. Essas são as coordenadas do centro da circunferência. Agora que já sabemos as coordenadas do ponto de intersecção, vamos utilizar elas e as informações para calcular a distância do ponto à reta. E utilizamos a fórmula D igual a y menos mx menos c dividido por raiz de 1 mais m elevado a 2, m ao quadrado. Substituindo os valores, o y vai ser o 3, que é o valor que a gente encontrou, menos 0x menos menos 1, o c é a reta, dividido por raiz de 1 mais 0 elevado a 2, 0 ao quadrado. Temos D, a distância, é igual a 3 menos 0, porque 0x é 0, mais 1, já que menos com menos é mais. Então, a gente vai resolver e vai realizar a troca de sinais, dividido por raiz de 1. Tendo o resultado de 4 dividido por raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então a gente tem que a distância é 4 dividido por 1, sendo 4. Portanto, a distância do ponto à reta é 4, então o raio da circunferência também é 4. Nesse ponto da questão, a gente já encontrou todos os valores necessários para aplicarmos e de determinar de fato o que a questão pede, que é a equação reduzida e a equação geral. Vou destacar aqui alguns valores importantes que a gente vai precisar nesse ponto da questão e que a gente descobriu anteriormente, que é o ponto de intersecção de R e S, que é 6 e 3, e o raio, que é 4. Para a equação reduzida, a gente utiliza a fórmula x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado. O xc é 6 e o yc é 3. Então, a gente vai ter x menos 6 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é 4 elevado a 2. Com isso, a gente resolve a questão e temos x menos 6 elevado a 2 mais y menos 3 elevado a 2 igual a 16, que é o resultado de 4 elevado ao quadrado. Depois disso, já passamos para a equação geral, que é nada mais, nada menos do que a equação reduzida desenvolvida, mais desenvolvida, de uma forma diferente. Mas também utilizamos a fórmula x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 2ax menos 2by mais a elevado a 2 mais b elevado a 2 menos r elevado a 2 igual a 0. Substituindo os valores, temos que o 2ax, a gente vai multiplicar, o ax é 6, então a gente vai multiplicar 2 por 6, que vai dar 12x, e o by é 3, então, o b, na verdade, é 3. Então, 2 vezes 3 é 6. 6y mais 6 elevado a 2, porque o a é 6. Então, 6 elevado a 2 mais 3 elevado a 2, porque o b é 3, novamente. E o raio, que é r elevado a 2. Então, fica 4 elevado a 2 igual a 0. Desenvolvendo ainda mais a questão, temos que x elevado a 2 mais y elevado a 2 menos 12 menos 6, até aí não mudou nada, mais 36, porque 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36, mais 9, 3 vezes 3, 3 elevado ao quadrado é 9, menos 16, que é 4 elevado ao quadrado, igual a 0.
Aqui a gente mantém o início da equação, que é x2 mais y2 menos 12x menos 6y, e realiza as contas de adição e de subtração. 36 com 9 é 45, menos 16, 29. Então, a nossa equação geral se resume em x elevado a 2 mais y ao quadrado menos 12x menos 6y mais 29 igual a zero. Com isso, a gente chega no final da nossa resolução, porque acabamos de determinar o que foi pedido pela questão, que é a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Bom, essa foi nossa resolução da questão. Esperamos que tenham entendido. Obrigada!